Bom, nessa aula a gente vai falar sobre integrais de linha. É um conceito novo, porém parecido com o de cálculo 1. Então, ó, em um certo sentido, a gente vai aprender uma integral aqui agora, que é uma integral simples de uma única variável. Só que é o seguinte, quando a gente está com a integral de uma variável, o que a gente tem? Se a gente tiver uma certa função definida no intervalo AB, então a gente integra, né, a função de A até B, que essa integral aqui, né, no caso de uma função positiva, ela vai representar a área que está entre o gráfico e o eixo x. Então, isso aqui é o que a gente conhece lá de cálculo 1. Agora, imagina que a gente tenha uma função de duas variáveis. Você tem lá f de x, y. E aí, no domínio dessa função f, você tem uma curva. Por exemplo, digamos que o domínio dela seja algum retângulo que contenha essa curva que está desenhada aqui. E aí, imagina que essa curva aqui, ó, ela tem uma parametrização dada por x de t e y de t. Então, você tem uma curva que eu vou chamar ela de r de t, que é parametrizada pelo vetor x de t e y de t. Então, isso aqui é uma parametrização de uma curva em R2. Então, agora você tem aqui o domínio t e o... Quer dizer, você tem aqui agora no domínio a coordenada x, que depende de t, e a y, que também depende de t. E aí, o que acontece? Imagina agora que você faz a composição da função f com essa curva aqui, né? Então, isso aqui, você vai ficar com... Sei lá, vou chamar aqui de f maiúsculo. Você tem x de t, y de t aqui. E aí agora essa função aqui, quer dizer, na verdade você tem um certo f de t igual a composição f composta com r. Então, f composta com r de t, que vai ser f de x de t, y de t. Então, o que acontece? Isso aqui seria uma função de única variável que você conseguiria integrar entre um certo intervalo intervalo AB aqui, que é o que define essa curva aqui. Beleza, então isso aqui seria uma função de única variável que você conseguiria integrar, utilizando técnicas de integração que a gente aprende em cálculo 1. Então a gente vai aprender uma integral mais ou menos parecida com essa, só que em vez de a gente fazer essa transformação aqui, de pegar uma função agora de uma única variável e integrar como a gente já conhece, a gente vai tentar definir integral um pouquinho diferente. Então o que nós vamos fazer? Normalmente, quando a gente tem uma integral de uma única variável, o que a gente faz? A definição da integral fala para você dividir o intervalo em n intervalozinho pequeno. E aí, para cada um desses intervalos, você vai pegar um ponto qualquer aqui na curva do gráfico aqui. Então, digamos que eu pegue um pontinho aqui. E aí eu vou desenhar um retângulo. Agora, no outro intervalo, eu vou pegar um outro ponto aqui na curva
e vou desenhar esse outro retângulo aqui. Um outro ponto da curva e mais um retângulo e assim por diante. E aí, quando eu faço isso, eu meio que estou aproximando essa área que está abaixo da curva por vários retângulos. E aí, se você quer aproximar a área que está abaixo da curva, o que é que você faz? Você pega e aproxima essa área pela soma das áreas de todos esses retângulos aqui. E qual é a área do retângulo? Se o intervalozinho aqui ele tem comprimento delta x, por exemplo, e aí para cada intervalozinho aqui, que eu vou chamar aqui de, digamos que eu escolho aqui um ponto aqui é x1 estrela, aí aqui eu tenho outro ponto que eu vou chamar de x2 estrela e assim por diante. Então, o que eu faço? Eu pego a largura, né, desse triângulo ou desse retângulo e aí eu multiplico pela altura aqui, que vai ser dado por f desse x1 estrela, depois esse retângulo aqui vai ser f do x2 estrela e assim por diante. Então eu multiplico por f de xi estrela. Então eu faço base vezes a altura, né? E eu somo aqui para todos os retângulos. Então eu vou colocar aqui i variando de 1 até n. Que eu vou ter um total de n retângulos aqui. E aí quando você faz esse n aqui tender a infinito, né? Ou seja, a quantidade de retângulos aqui tender a infinito, isso aqui é o que dá exatamente a nossa integral de uma variável. Agora, vamos fazer uma coisa parecida aqui agora com essa noção aqui de uma função definida em uma curva do R2. O que você vai fazer? Você vai pegar essa curva, assim como eu peguei o intervalo e eu dividi o intervalo em diversos pedacinhos aqui, eu vou pegar a curva e vou dividir a curva em diversos pedacinhos. Então, assim, eu peguei aqui agora esse pedaço da curva, esse outro pedaço, esse outro pedaço, esse outro pedaço e assim por diante. Então, eu dividi a curva em vários pedaços. E aí, isso aqui seria o nosso equivalente a um intervalo. Então, isso aqui seria um intervalo da curva, um outro intervalo, assim por diante. E aí, lembra que a gente, aqui na integral de uma variável, de função de uma variável, eu escolhi um ponto aleatório em cada um desses intervalos, eu chamei ele de x1 estrela, x2 estrela e assim por diante. E aí aqui eu também vou escolher entre dois pontos aqui, pi-1 e pi, eu vou escolher um ponto qualquer aqui da curva, eu vou chamar de pi estrela. Que vai ter coordenada x estrela e y estrela. E o que acontece? Esse ponto, essa curva aqui, né, como eu falei, vai ser uma curva parametrizada. E aí, quando você parametriza uma curva, né, você tem um certo intervalo onde essa parametrização ela leva esse intervalo na sua curva, né? E aí, aqui nesse caso, né, para cada um desses pontos aqui, eu vou ter um ponto do intervalo que está sendo levado nele, então eu tenho a parametrização que vai levar esse ti-1 nesse ponto daqui, vai levar esse ti nesse ponto daqui. E aí, esse ponto que está entre esses dois pontos aqui, ele vai ser a imagem de um ponto, de um número ti estrela, que está entre o ti-1 e o ti aqui. Tranquilo?
E o que você faz? Você vai pegar agora, uma vez que você escolheu, né, esses pontos aqui, entre esses pontos P0, P1, P2, etc., eu vou fazer a soma aqui de... Então, assim, para cada um desses pontos, P estrela, eu vou calcular a minha função de duas variáveis f nesse ponto em questão e vou multiplicar pelo comprimento dessa curva aqui, ó. E vou somar tudo. Então, vocês observam que é um pouco parecido com o que a gente tinha aqui em uma variável, né? Você tinha a soma de f de x e estrela vezes delta x, que aí esse delta x aqui é o comprimento do intervalo, e aí essa soma é feita de i variando de 1 até n. Consegue perceber a semelhança entre isso aqui e isso aqui? A diferença aqui é que, primeiro, né, eu tenho uma função aqui de duas variáveis, e aqui essa função está sendo avaliada em pontos do R2. E aqui a função estava sendo avaliada em pontos da reta. E aqui na função de uma variável você tinha o comprimento do intervalo, que você multiplicava aqui, que é o ΔX. E aqui você vai ter o comprimento de cada uma dessas curvas aqui. E uma coisa que a gente faz na hora de escolher esses pontos, P0, P1, P2, P3 e assim por diante, é o seguinte: primeiro você pega a parametrização, né? A parametrização cujo domínio vai ser o intervalo de A até B, né? Onde ele leva o A no P0 aqui, que seria o primeiro ponto da curva, e leva o B no último ponto da curva. E aí você pega esse intervalo aqui e você divide em N partes iguais. E aí você, para cada um desses extremos do intervalo, você calcula a sua imagem. Então é isso que vai nos dar o ponto P1, P2, etc. Então você primeiro pega o intervalo aqui da parametrização, divide ele em partes iguais, e aí depois você acha os pontos P0, P1, P2, etc. E aí o que acontece? Quando você faz o n tender a infinito aqui, ou seja, você faz o comprimento desse intervalo aqui tender a zero, você vai ter o que a gente chama de integral de linha. Então, ó, se f é definida sobre uma curva lisa C, dada pelas equações 1, então a integral de linha de f sobre C é dado por esse limite aqui, ó, que é essa soma aqui quando o n tende a infinito. E aí um detalhe, o que significa dizer que a curva é lisa? A curva é lisa se você consegue encontrar uma parametrização para ela, r de t igual a x de t, y de t, de modo que r, né, é diferenciável e a sua derivada, r', é uma função contínua. E além disso, a derivada é diferente de zero. Lembrando que aqui, né, aqui a gente tem uma função que é um vetor e a sua derivada também é um vetor. E aqui eu estou falando que o vetor é diferente de zero, na verdade eu quero dizer que o vetor é diferente do vetor nulo. Esse vetor, a derivada é diferente do vetor nulo. Mesmo se a função for constante? Oi? Mesmo se a função for constante? Você fala essa função r de t? Sim. Então, se essa função r de t ela for constante, ela não vai satisfazer isso aqui, ó. Porque se ela for constante, a derivada dela vai ser o vetor nulo, então ela não vai ser considerada uma curva lisa. E aí, nesse caso, não faz sentido você definir essa integral aí. Então, assim, né, basicamente, se essa função é constante, está dizendo que a curva é um ponto. E aí a gente não quer integrar sobre um ponto. Entendeu?
Bom, dado uma curva com parametrização x de t e y de t, definido no intervalo AB, a gente consegue calcular o comprimento dessa curva, calculando a integral de A até B, da raiz da derivada da coordenada x com relação a t ao quadrado, mais a derivada da coordenada y com relação a t ao quadrado, dt. Então, isso aqui nos dá o comprimento da curva que tem parametrização r de t igual a x de t, y de t. E aí, conhecendo essa fórmulazinha aqui do comprimento da curva, a gente consegue calcular essa integral aqui usando uma integral de uma variável que a gente aprendeu em cálculo 1. Porque aqui, né, a princípio, a definição fala que essa integral é igual a esse limite. Mas aí a gente nunca calcula a integral utilizando esse limite aqui, né? A não ser se for para poder calcular uma integral utilizando métodos numéricos, que aí você vai encontrar uma aproximação para a integral. Mas a gente nunca faz isso no curso de cálculo. Então, como as outras integrais, a gente consegue uma formulazinha que a gente vai conseguir calcular utilizando as ferramentas que nós já conhecemos. Então, para calcular essa integral daqui, em vez de usar o limite, você vai calcular, dado uma parametrização r de t da sua curva C, então essa integral aqui vai ser dada pela, assim, a parametrização aqui com t variando de A até B. Então, essa integral aqui vai ser dada pela integral de A até B, de f. Aí, no lugar do x e do y, você bota o x de t e o y de t, né? Da sua parametrização. E você multiplica pela raiz da derivada de x com relação a t ao quadrado, mais a derivada do y com relação a t ao quadrado, dt. Então, você consegue calcular essa integral utilizando essa formulazinha aqui. E assim como as integrais unidimensionais, a gente também consegue interpretar essa integral de linha aqui, dada uma função f de xy positiva, como sendo uma área. Então, assim, dada uma função f de xy, essa f de xy vai definir uma certa superfície aqui, né? Quando você for desenhar o gráfico dela, isso vai te dar uma superfície. E aí, se você limita o domínio a uma curva, você vai ter dessa curva aqui até a superfície, isso vai te dar como se fosse uma cortina. Vocês conseguem visualizar aí? Imagina que eu tenha um telhado aqui, e aí eu vou pegar nesse telhado, vou desenhar uma curva, e aí eu vou pegar um tecido e eu vou prender o tecido em vários pontos dessa curva aí. Isso vai me dar uma cortina que vai meio que seguir essa curva. E aí, o que essa integral de linha aqui ela nos fornece? Ela nos fornece a área de pano que eu vou precisar para poder formar essa cortina. Então, essa integral vai nos dar a área dessa cortina que é formada desse jeito aqui. Entenderam? Então, vamos ver um exemplo aqui. Calcule a integral de linha da função 2 mais x² vezes y sobre uma curva C, onde a curva C é a metade superior do círculo unitário x² mais y² igual a 1. Então, o primeiro passo é você encontrar uma parametrização para a sua curva C. Nesse caso, ele fala que a curva C é a metade superior
do círculo unitário centrado na origem. Então, essa formulazinha aqui nos dá a circunferência unitária centrada na origem. E aí o que acontece? Você tem que encontrar uma parametrização para essa curva daqui. Então a gente já sabe como uma parametrização. Alguém conhece a parametrização dessa circunferência de raio 1? Seno de t ao quadrado mais seno de t ao quadrado. Então, assim, eu quero uma função de uma variável que essa função ela vai pegar um intervalo e vai levar em pontos dessa curva aqui. Bom, você está no caminho certo em pensar nas funções trigonométricas. Mas, tipo assim, eu quero uma função r de t igual a um certo x de t, y de t, onde esse t aqui vai variar em um certo intervalo e esses pontos aqui vão ser justamente os pontos da circunferência. Então, basicamente, eu tenho que achar que função eu tenho que colocar aí no lugar do x de t e no lugar do y de t. Por que quadrado? Porque o x do quadrado, o cosseno quadrado, o x do quadrado, você não vai dar 1. Tá, mas... Oi? Exatamente, vai botar somente cosseno, né? Cosseno de t, seno de t. E qual vai ser o intervalo aí que o t vai variar? De 0 a π, exatamente. Então, essa é a parametrização dessa curva daí. É claro que existem outras parametrizações. Por exemplo, uma outra parametrização poderia ser eu pegar... colocar t no lugar do x e colocar... a raiz de 1 menos t quadrado no lugar do y, e aí eu fazer o t variar de menos 1 até 1. Então, existem infinitas parametrizações que você pode escolher. Só que algumas vai ser um pouco mais fácil de ser trabalhado do que outras. Nesse caso daqui, a gente vai trabalhar com essa do cosseno e seno, do cosseno e seno mesmo. Então, beleza. A gente vai precisar calcular as derivadas de x e y de t. Então, eu tenho que... x' de t é igual a quanto? Oi? Menos seno de t. Tá deixando de ser das derivadas para aquela parte da raiz quadrada. Isso. E o y' de t vai ser o cosseno de t. E aí, aqui nessa formulazinha, a gente vai ter que calcular o quadrado dessas derivadas, somar e extrair a raiz. Então, eu vou fazer raiz de x' de t ao quadrado mais y' de t ao quadrado. Isso aí vai ser igual a raiz de... Então, eu vou ficar menos... O x' de t é menos seno de t. Então, menos seno vezes menos seno vai dar mais seno ao quadrado de t. Seno ao quadrado de t. E o y' ao quadrado vai ser cosseno ao quadrado. Que isso aí vai dar 1. Então, realmente, essa parametrização aqui é muito conveniente para a gente. E aí, agora, eu tenho que fazer f composta com a nossa curva. Então, olha só, aqui nesse caso,
eu tenho que o f de xy é igual a 2 mais x quadrado vezes y. Então, eu vou ter que fazer f de x de t, y de t. Então, no lugar onde tiver aparecendo x, eu vou ter que botar cosseno de t, que é o x de t, e onde tiver aparecendo y, eu vou ter que colocar o seno de t. Então, eu vou ficar com 2 mais cosseno ao quadrado de t vezes o seno de t. Então, a minha integral vai ser essa composição aqui, que a gente já encontrou aqui, vezes 1 dt, com o t variando de 0 até π. Então, deixa eu botar aqui. Então vai ser isso. Alguém lembra como é que calcula essa integral aí do cosseno ao quadrado de t vezes seno de t? O igual cosseno vai ser. E deu vai ser menos seno de t dt vezes Isso, então faz por substituição, né? essa parametrização que a gente vai ter que fazer sempre. Em alguns casos ela vai ser dada para a gente sempre vai ter que descobrir a parametrização do domínio. Não, pode ser que tenha caso que ele dê, né? Tipo, a sua preocupação é se você vai ter alguma situação onde ele vai descrever uma curva e você não vai conseguir pensar na parametrização, né? Isso. Não, mas isso não vai acontecer. Pensando na parametrização, eu só não entendi porque que o y de t assume o papel assim. Porque aquele gráfico representa o cosseno. Oi? Ali representa o cosseno. O cosseno eu entendi, o seno não. O quê? O y. Tá falando isso aqui? Não, o cosseno eu entendi, o seno. Disso aqui? Isso. É porque você lembra quando você tem o círculo trigonométrico e você pega um ponto qualquer desse círculo aqui. Então, olha só. A coordenada x aqui é o que a gente define como sendo o cosseno. Então, assim, você vai ter um ângulo θ. Basicamente a gente põe coordenadas polares. E aí a coordenada x aqui, ela vai ser o cosseno desse θ. E a coordenada y desse ponto vai ser o seno do θ. Entendeu? Sim. Porque assim, né? Porque assim, ó, isso aqui, essa curva aqui, ele não é o gráfico da função cosseno. Isso aqui é uma semicircunferência. O cosseno ele não forma uma circunferência. Ele forma uma onda, né, que vai fazer uma coisa assim e vai meio que para sempre assim, né? Ele não faz uma curva desse tipo aqui não. Então isso aqui eu não tô desenhando. Na verdade, se você fosse pensar isso aqui como sendo um gráfico de uma função, isso aqui vai ser o gráfico da função y igual a raiz de 1 menos x quadrado.
E aí você com o x variando de -1 até 1. Então, mas não é isso que eu estou querendo. Na verdade, a outra parametrização que eu escrevi aqui, né, que eu falei assim, você pode pegar t e raiz de 1 menos t quadrado, com t variando de -1 até 1. Essa parametrização, eu criei ela utilizando o fato de que isso aqui é o gráfico dessa função daqui. Mas aí a gente não vai usar essa, a gente vai pegar uma outra parametrização, que é uma função r de t, que pega um número t e ele leva no ponto formado pelas coordenadas cosseno de t e seno de t. Se eu pegar, por exemplo, o t igual a 0, se eu pegar o t igual a 0, eu vou ter r de 0 igual a cosseno de 0, que vai dar 1, e o seno de 0, que é 0, que vai me dar justamente o ponto 1, 0, que é o primeiro ponto aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, r de π sobre 2, isso aqui vai me dar o cosseno de π sobre 2, dá quanto? Dá 0. E o seno de π sobre 2 dá 1. Então, se eu pegar o r de π sobre 2 aqui no lugar do t, eu vou ter justamente esse ponto daqui, ó. E se eu pegar o r de π, vai ficar cosseno de π dá quanto? Dá -1. E o seno de π vai dar 0. Aí eu vou ter justamente esse ponto daqui, ó. Então, assim, quando eu faço o t variar de 0 até π, eu percorro isso aqui, ó. Se eu pegar algum valor aqui entre 0 e π sobre 2, isso vai me dar um ponto. Ao calcular o cosseno desse valor e o seno desse valor, as coordenadas aqui vai me dar um ponto que está mais ou menos por aqui assim. E assim por diante, entendeu? Alguma dúvida até aqui? Não, né? Beleza, então agora vamos calcular essa integral. Então isso aí vai ser igual a integral de 0 a π de 2 dt, mais a integral de 0 a π de cosseno ao quadrado de t seno de t dt. Aí você faz u igual a cosseno de t. Então, du vai ser igual a menos seno de t dt. Então, eu vou ter, calculando a primeira integral, eu vou ter 2π, o resultado dessa integral daqui. E aí a segunda integral eu vou ficar com... Sinto muito, não posso ajudar com isso. Saiba. Então eu vou ter... eu vou ficar com... Por conta desse menos aqui, vai aparecer um menos aqui. Eu vou botar ele para fora, então vai ficar menos a integral. E aí, olha só, quando t é igual a 0, u vai ser... Então, assim, se t é igual a 0, u vai ser igual a 1. E se t é igual a π, a menos 1. Então, eu vou ter a integral de 1 até menos 1. U ao quadrado du. E aí eu posso até, se eu quiser, trocar o sinal, integral 2π. Aí eu troco a ordem o limite de integração aí de lugar. E aí eu troco o sinal de menos para mais. Vai ser igual a 2π mais u ao cubo sobre 3 de menos 1 até 1. E aí isso aqui vai dar 0. Então vai sobrar somente 2π. Beleza?
E aí a gente pode também definir essa integral de linha se a curva C ela é uma curva lisa por partes. Ou seja, a C ela é a união de um número finito de curvas lisas C1, C2 até Cn, onde o ponto inicial de C e mais 1 é o ponto final de CI, ou seja, são curvas que elas são coladas uma na outra. Você começa aqui, aí aqui você tem a curva C1, aí a curva C1 acabou aqui, e aqui mesmo você já começa a curva C2, a curva C2 acaba aqui, aí você começa a C3, a C3 acaba aqui, aí você começa a C4, a C4 acaba aqui e você começa a C5. Então, uma curva lisa por parte é isso, é uma curva que ela é formada por várias curvas diferenciáveis, sendo que a derivada é não nula. Porque se você fosse analisar isso aqui como sendo uma única curva, você teria que essa curva aqui, ela poderia não ser diferenciável nesses pontos aqui, ó. Você tá formando quinas aqui, então você não teria uma noção aqui de uma curva tangente, uma reta tangente aqui nessa curva. Então ela não seria diferenciável em alguns pontos. Mas se a quantidade de pontos que essa curva ela não é diferenciável é um número finito, você consegue então pegar essa curva e quebrar ela em várias curvas menores, que elas são coladas uma na outra, mas no interior dela ela é diferenciável e a derivada é não nula. Então nesse caso, a gente define a integral nessa curva lisa por partes aqui como sendo a soma das integrais em cada uma dessas curvas aqui. É que nem quando, por exemplo, você tinha lá, digamos que eu tenha uma função f de x igual a 2 menos x, se x é menor do que 2 e x menos 2 se x é maior ou igual do que 2. E aí você quer calcular a integral de 1 até 3 de f de x dx. Aí no caso lá você quebrava essa função, essa integral aqui em duas partes. Você fazia a integral de 1 até 2 e aí colocava o valor que a função vale no intervalo de 1 até 2, que vai ser 2 menos x dx, mais a integral de 2 até 3. E aí você põe o valor que a função vale no intervalo de 2 até 3, que é x menos 2. X menos 2 dx. E aí você calcula cada integral de forma independente. Então, da mesma forma que a gente fazia isso aqui com uma integral de uma função de uma variável, você também faz com integrais de linha. Então vamos a um exemplo. Calcula a integral de 2x ds sobre uma curva C, onde C é formada pelo arco C1 da parábola y igual a x², do ponto 00 ao ponto 11, seguido pelo segmento de reta vertical C2 de 11 até 12. Então, olha só. A curva C1, ela é a parábola y igual a x². Então, ela é dada por isso aqui, ó. Aqui eu tenho um pedacinho de uma parábola que vai do ponto 00 até o ponto 1. Aí, a partir desse ponto daqui,
você já muda para uma outra curva C2, que é o segmento de reta que liga o ponto 1,1 ao ponto 1,2. Então, essa curva, essa integral, ela vai ser igual à integral na curva C1 mais a integral na curva C2. A gente tem que achar agora a parametrização para a curva C1 e a curva C2. Então eu vou definir aqui uma certa R1 de t. Alguém tem um palpite de uma parametrização para essa curva? Para a primeira curva? T e T quadrado. Como? T e T quadrado. Sim. Então, uma parametrização é t quadrada, com t variando de quanto a quanto? E a curva para C2? 1 em T. T. T e 1 em T. Todos enxergaram essa parametrização aí? Então, aí o próximo passo a gente tem que calcular as derivadas aí de R1 e de R2. Então a gente vai ter que R1' de t vai ser igual a derivada de t vai dar 1, derivada de t quadrado vai ficar 2t. E R2' de t vai ser igual a derivada de 1 é 0 e derivada de t é 1. Beleza, aí agora a gente vai ter que calcular agora a raiz quadrada disso ao quadrado mais isso ao quadrado. Você vai ter raiz quadrada de 1 quadrado que dá 1, mais 2t, tudo isso ao quadrado, vai dar 4t quadrado. E também vai ter que calcular a raiz quadrada, isso ao quadrado mais isso ao quadrado, que vai dar 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que dá 1. Beleza. Então agora a gente vai ter a integral ao longo de C1 de 2x ds. Isso aí vai ser igual a quanto? Oi? Esse 2t tem integral de 2t. Tem integral de 0 a 1. Integral de 0 a 1 de 2t. Raiz quadrada de 1 mais 4t quadrado. dt. Todos enxergaram isso aí? Então, para calcular essa integral, a gente faz a substituição u igual a 1 mais 4t quadrado. E aí nós temos que du vai ser igual a 8t dt. Então, du sobre 4 é igual a 2t dt. Aí fazendo a substituição aí, você vai ter... Aí também quando... Se t é igual a 0, u vai ser igual a 1. E se t é igual a 1, u vai ser igual a 5.
Então, você vai ter a integral de 1 até 5. E aí você vai ter raiz de u sobre 4 du. E aí, integrando isso aí, você vai ter... botar aqui 1 sobre 4. E você vai ter u elevado a 3 meios. Você vai ter que dividir por 3 meios também. Com u variando de 1 a 5. Então, isso aqui você pode simplificar. 2 aqui por 2 que dá 1, por 2 que dá 2. Então, vai ficar 1 sobre 6. Então, você vai ter 1 sobre 6 vezes 5 elevado a 3 meios, que é a raiz quadrada de 5 ao cubo, menos 1/6. E aí você vai ter 1 elevado a 3 meios, que vai dar 1. Então vai ficar só isso aí mesmo. Então, isso aqui vai ser igual a 1/6 vezes 5 raiz de 5 menos 1. Então, essa é apenas uma parte da integral, né? Que vai ser essa parte na curva C1. Agora, tem que fazer a parte da curva C2. Então, a integral da curva C2 de 2x ds. Então, isso aqui vai ser igual a integral. Aí, na curva C2, a gente parametrizou isso aqui. Então, você vai ter o t variando de 1 até 2. 1 até 2. E aí, como você tem 2x, então você vai ter a parametrização é isso aqui, né? Onde o x é igual a 1. Então, você vai ter 2x, que vai ficar 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, você tem a integral de 2. A parte da raiz vai ficar simplesmente 1. Então, você vai ter somente o dt aqui. Então, isso aqui vai ficar igual a 2t com t variando de 1 até 2. Que vai ser igual a 4 menos 2, que é igual a 2. Então, a integral resultante vai ser a soma disso aqui com isso aqui. Então, a integral ao longo da curva C de 2x ds vai ser igual a 1/6 vezes 5 raiz de 5 menos 1 mais 2. Então, essa vai ser a nossa integral final. Beleza? Qualquer interpretação física da integral de linha depende da interpretação física da função f. Então, dependendo do que a função f representa, a integral de linha pode ter uma certa representação física. Por exemplo, suponha que você tem uma função ρ de xy que represente a densidade linear em um ponto xy de um arame fino com o formato de uma curva C. A massa
da parte do arame no ponto do ponto PI-1 até PI. Peraí. Bom, nesse caso, a massa total do arame, que eu vou chamar aqui de M, ele vai ser dado pela integral de linha da função densidade, ρ de xy, sobre a curva C, que determina o formato do arame. E o centro de massa desse arame, que tem função densidade ρ, vai estar localizado no ponto x barra y barra do arame. Quer dizer, não necessariamente do arame, né? Mas vai estar localizado no ponto x barra y barra, onde o x barra vai ser dado por 1 sobre a massa, vezes a integral de linha da função x vezes a função densidade, ds, e o y barra, de forma análoga, é 1 sobre m, vezes a integral de linha da função y vezes a função densidade, ds, também sobre a curva C. E aí, como exemplo, para a gente ver como que isso aqui funciona, imagina que a gente tem um arame com o formato de um semicírculo com y maior ou igual do que zero, então vai ser a parte do círculo que está acima do eixo x. E suponha que ele é mais grosso perto da base do que perto do topo. Então, assim, esse arame ele é mais grosso aqui nas pontas, e conforme ele sobe aqui, ó, ele vai afinando. Então, nessa região daqui ele é onde ele é mais fino, e aqui é onde ele é mais grosso. Então, ache o centro de massa desse arame se a função densidade linear em qualquer ponto do arame for proporcional à sua distância à reta y igual a 1. A reta y igual a 1 vai ser a reta que corta aqui o eixo y exatamente no y igual a 1. Então, dado um ponto qualquer aqui do arame, a função densidade dele vai ser... Então, ó, se eu pegar um ponto aqui qualquer, xy, a função densidade nesse ponto xy vai ser proporcional, então vai ser uma constante vezes, então vai ser proporcional à distância do ponto até a reta y igual a 1, que é essa reta que eu desenhei aqui, ó. Então, a distância desse ponto até essa reta daqui vai ser dada por 1, que é essa altura, menos o y. Então, esse comprimento aqui vai ser justamente a distância do ponto até a reta y igual a 1. Então, eu vou ter 1 menos y. Então, essa vai ser a nossa função densidade. Então, para poder achar o centro de massa desse arame, o primeiro passo é achar qual é a massa do arame. E a massa do arame vai ser a integral de linha da função densidade sobre a curva C. Então, a gente já viu uma parametrização da nossa curva, dessa curva daí, né, que foi o exemplo que a gente viu anteriormente, que é R de t igual a cosseno de t seno de t com t variando de 0 a π. E a gente já viu que a raiz de x' de t ao quadrado mais y' ao quadrado dá 1.
Então, a massa desse arame vai ser dado pela integral de 0 a π da nossa função de densidade, que é K vezes 1. Ah, tá. E aí o que acontece? Vou ter que calcular o ρ de x de t, y de t, que é dado por K vezes 1 menos o y aí, que seria o y de t, que vai ser seno de t. Então, você vai ter K vezes 1 menos seno de t, dt. Isso aí vai ser igual a... Então, vai ficar a integral de K dt, vai de 0 a π, vai ficar kπ. E a integral de menos seno de K vezes menos seno de t. Então, a integral de menos seno vai ser cosseno. Então, eu vou ter cosseno de 0 até π, que vai dar... 2. Oi? Vai dar 2? Que é cosseno de π, que vai dar... Vai ter menos, dá menos 2. Acho que vai dar menos 2, né? Menos 2. Menos 2K, isso. Beleza. E aí, igual a... Se quiser botar K vezes... π menos 2. Então, essa vai ser a massa do nosso arame. Agora, o nosso centro de massa vai ser o ponto x barra y barra, onde o x barra é dado por 1 sobre a massa, então vai ser 1 sobre K vezes π menos 2, vezes a integral de linha, a curva C, de x ρ de xy ds. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre K vezes π menos 2. E aí, usando a mesma parametrização lá, né, você vai ter a integral de 0 a π. Integral de 0 a π. E aí você vai ter... no lugar do x, né? Então, você vai ter x vezes... Então, isso aqui vai ser x vezes K vezes 1 menos y. Então, vai ficar... O x é o cosseno de t, vezes K, vezes 1 menos seno. Seno de t. E aí aquela raiz lá, né, vai dar 1 no caso dessa parametrização. Então vai ficar somente com dt aqui. Eu posso até cancelar esse k com esse k aqui. Então vai ficar igual a 1 sobre π menos 2. E aí você vai ter integral de 0 até π de cosseno de t menos seno
de t cosseno t. dt. E aí a gente lembra que seno de 2t é igual a... Oi? Seno de 2t é duas vezes, né? Seno t cosseno t. Então, a gente pode substituir seno t por cosseno t por seno de 2t sobre 2. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre π menos 2. E aí você vai ter... vou fazer assim. Aqui vai estar integral de 0 a π de cosseno de t dt menos a integral de 0 a π de seno de 2t sobre 2 dt. Isso aqui vai dar igual a 1 sobre π menos 2. Aí a integral de cosseno vai ser seno. E aí seno de π é 0, seno de 0 é 0, então vai ficar 0. Então essa parte aqui vai dar 0. Isso aqui e essa outra parte daqui vai ficar... Essa integral aí vai ficar... eu tenho esse menos aqui que eu posso colocar para dentro aí, vai ficar tipo assim um mais aqui. Então isso aí isso, cosseno de 2t sobre 4. Então você vai ter cosseno de 2t sobre 4 de 0 a π. E aí você vai ter que, quando você colocar o π aqui, você vai ficar cosseno de 2π, que vai dar 1. E também quando você colocar o 0, vai ficar também cosseno de 0, que vai dar 1. Então você vai ficar 1/4 menos 1/4, que vai dar 0. Então esse aqui também vai dar 0. Então esse aqui vai dar 0. Então o x barra é 0. O que faz sentido, porque se você for analisar, né, tipo, esse arame aqui, né, ele tem uma certa simetria com relação ao eixo y, porque a mesma grossura que eu tenho aqui, né, então ele é uma coisa simétrica. Então é normal que o centro de massa esteja exatamente no centro aqui. Então a gente já sabe que o valor do x do centro de massa é 0. Agora vamos calcular o valor do y. Então o y barra vai ser igual a massa, né, que é 1 sobre k vezes π menos 2. A integral de 0 a π. E aí você vai ter o y vezes a função da densidade. Então, o y é seno, então você vai ter seno de t vezes k vezes 1 menos seno de t. dt. Então isso aí vai dar, você pode cortar novamente o k aqui, e você vai ter, isso aí é igual a 1 sobre π sobre 2, quer dizer, π menos 2, vezes a integral de 0 a π de seno de t, dt, menos a integral de 0 a π de seno quadrado de t dt. Alguém sabe calcular essas integrais aí? Essa segunda integral? É uma coisa assim.
O que ó, cosseno de 2t é igual a cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t. Mas a gente quer o seno ao quadrado de t. Então, eu vou substituir o cosseno ao quadrado de t é igual a 1 menos seno ao quadrado de t. Então, isso aqui vai dar igual a... No negócio no quadrado, eu boto 1 menos seno ao quadrado de t, menos seno ao quadrado de t, que vai dar igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de t. Então, eu obtive que cosseno de 2t é igual a 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de t. E aí eu isolo o seno ao quadrado de t e obtenho que o seno ao quadrado de t é igual a cosseno de 2t menos... Na verdade, vai ser igual a 1 menos cosseno de 2t sobre 2. Então, isolando o seno ao quadrado de t, é isso que eu obtenho. Então, eu substituo isso aqui, né? Aqui. E isso aqui vai dar igual a 1 sobre π menos 2 vezes a integral do seno é menos cosseno. Então, eu vou ter menos cosseno de t, variando de 0 a π. E aí eu vou ficar com menos integral de 0 a π de 1 menos cosseno de 2t sobre 2 dt. Então, isso aí vai dar 1 sobre π menos 2. E aí eu vou ter cosseno de π, vai ser menos 1, então eu vou ter que ficar com menos 1, que vai dar mais 1. E cosseno de 0 vai dar 1. Então, eu vou ficar menos 1, que vai dar mais 1. Menos, agora eu vou ter a integral de meio, vai dar t sobre 2. E a integral de menos cosseno de 2t sobre 2 vai ficar menos seno de 2t sobre 4. De 0 a π. Então, isso aqui vai ficar igual a 1 sobre π menos 2. Abre colchete, vai ficar 2. E aí, avaliando aí, você vai ter... Observa que a parte do seno aqui, né? Você vai ficar, uma hora vai ficar com seno de 2π, que é 0. E outra hora você vai ficar com seno de 0, que vai dar 0. Então, essa parte do seno aqui, ela vai ser nula. Então, vai ficar somente o π aqui no t, que vai ficar π sobre 2. Vai ficar menos π sobre 2. Então, você vai ter... dois menos π sobre 2 dividido por π menos 2. Bom, esse número aí vai ser um número entre 0 e 1. Que aí vai ser em algum lugar por aqui. Aí tá, ele tá aqui. Então, achamos a coordenada y, que vai ser justamente a altura desse ponto daqui. Então, aqui é o centro de massa do nosso arame com formato de uma semicircunferência. Alguma dúvida nesse processo todo? O centro de massa
integral, não. Na verdade, é, Ah, não sobre a massa. é 1 sobre a massa e também assim, e a integral você tem que multiplicar a coordenada que você está calculando, sabe? Está calculando x barra, então você multiplica o x na densidade. Está calculando o y barra, multiplica o y na densidade. É como se eu estivesse ponderando ali, É, entre aspas, a massa pela posição. sim, porque tipo assim, para cada y você vai ter uma densidade, né? Então a densidade iria ser essa ponderação, né, que você está falando.